Salve, salve, camaradas! Esse é o segundo episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que pretende discutir com a profundidade necessária assuntos da conjuntura nacional e internacional. Conto aqui com a presença do professor Roberto Paulino. Professor, boa noite. É um prazer dividir essa bancada com o senhor. Boa noite, Saulo Nóbrega, meu nobre camarada, meu nobre companheiro. E boa noite especialmente, ou bom dia, ou boa tarde, ao pessoal que está vendo esse programa, que vai ganhar muito, porque aqui nós vamos tirar o pano. Nós vamos tirar a cortina, nós vamos discutir as coisas em profundidade que a imprensa tradicional não dá. A imprensa mistifica, a imprensa profissional, a imprensa capitalista mente, né? Engana as pessoas. Aqui não. Aqui nós vamos discutir verdade, aqui nós vamos discutir a coisa colocando o ponto nos is, né? Por trás da cortina, além da superfície, ou seja, a coisa em profundidade. Então vamos lá, Saulo. Teve vários assuntos essa semana, né, Saulo? São muitos assuntos, professor. Desde aqui de carnaval, escola de samba, passando pelos Estados Unidos e desembarcando também em Natal, né? Que é a cidade, nossa cidade. Então vamos lá, já vou começar aqui com a pedrada que eu quero escutar o seu comentário aqui a respeito do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que ao fazer uma homenagem ao presidente Lula na Sapucaí, no desfile das escolas de samba, trouxe aí diversos elementos da história recente do Brasil, elementos importantes que não podem ser esquecidos. Como o senhor viu esse desfile, professor? Olha, eu vi como muito positiva. A reação da direita, a reação da imprensa capitalista, está sendo dizer que foi negativo, que por isso a escola foi rebaixada, né? Que a esquerda deu um tiro no pé, que o Lula deu um tiro no pé. Eu não acho isso. Eu acho que o saldo final do que a escola fez é bastante positivo, mesmo com toda a reação, mesmo com o rebaixamento, né? Porque memória é fundamental. E a escola recuperou, como você disse, Saulo, alguns fatos, né, algumas lições da história recente do país. Ou será que a escola mentiu quando falou do negacionismo do Bolsonaro e do campo capitalista, do campo fascista em relação à pandemia, da recomendação de cloroquina, né, de ivermectina, que levou, né, esse negacionismo a 700 mil mortes no Brasil? Isso foi ontem, 2022. Nós estamos em 2026, começando 2026. Parece que as pessoas esquecem. Então, o fato da escola rememorar isso, trazer de volta isso, é fundamental. Além disso, a escola também, né, mostrou várias coisas. A tentativa de golpe militar do Brasil, da supressão da democracia, né? A tentativa, vamos lembrar, Bolsonaro tentou articular um golpe e pretendia matar, assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Parece que as pessoas esquecem. Parece que nós estamos tratando aqui, né, com dois campos igualmente democráticos, uma discussão pau a pau, uma discussão de dois lados que jogam, né, dentro da democracia. Não é isso, não. Nós estamos tratando aqui com um setor fascista. Nós temos que ver quem foi o fascismo no mundo. Quem foi o fascismo? Foi Hitler, que levou, né, matou milhares de judeus, 6 milhões de judeus, levou à Segunda Guerra Mundial, que levou à morte entre 70 e 100 milhões de pessoas. Não tem que ter democracia e tolerância com essa gente, não. Não, a Folha de São Paulo fez um editorial nos últimos dias dizendo que nós temos que ver ambos os lados. De forma alguma. Não tem tolerância democrática com o fascismo. O fascismo, se chegar ao poder, se puder, mata todos, fecha a Folha de São Paulo, reprime a imprensa, né? Mata milhares de pessoas, como o Bolsonaro falou que tinha que matar a ditadura, tinha que ter matado, assassinado 30 mil. Então não tem diálogo de igual para igual, não tem democracia com essa gente. Essa gente tem que ser combatida. A democracia é para quem defende a democracia. Esses caras não defendem a democracia. Então a escola deu uma aula, em minha opinião, independentemente do rebaixamento, né? Foi rebaixado, mas ela não foi rebaixada pelo tema. Pode ter tido o dedo da Globo ou de alguém para rebaixar, mas foi rebaixado porque teve problemas na apresentação, no avanço, né, no desenvolvimento da escola.
E, normalmente, várias escolas que ascendem ao grupo, ao primeiro grupo das escolas de samba, no segundo ano voltam para o grupo das 10, né? O grupo 10. Isso é natural, é normal. Então, não foi pela escola, né? Não foi pela escolha do tema é que a escola foi rebaixada. Segundo, a direita pode dizer o que quiser, pode criar a latinha, pode colocar a família, né, dentro de uma latinha de conserva, pode dizer que foi um ataque aos evangélicos. Isso vai pegar nos evangélicos? Vai. Mas só vai gerar mais polarização, mais ódio. Mas o Leonardo Sakamoto disse uma coisa esses dias num artigo dele. Sakamoto é um jornalista, né? Do UOL, ligado à Folha de São Paulo, mas é um cara muito lúcido. Ele falou o seguinte: o que vai definir a eleição não é latim em conserva. O que vai definir a eleição não é desfile de escola de samba. O que vai definir a eleição é se tem mais emprego, é se o preço da carne ou da picanha, como o Lula falou, está um pouco mais barato, é se a conta do supermercado está mais barato. No emprego, o desemprego caiu. Hein? O presidente Lula conseguiu, digamos, aumentar o emprego, né? Tem muita coisa que o Lula, em minha opinião, está pisando na bola, entendeu? Esse negócio de arcabouço fiscal, por exemplo, está estrangulando as universidades federais, né? Igual o Temer fazia, mandando poucas verbas para as universidades federais. Tem várias coisas que o Lula está pisando na bola. Mas olha, entre Lula e Bolsonaro nas próximas eleições, nenhum democrata, nenhum setor democrático pode duvidar. Aqui se trata de impedir a volta do fascismo ao governo do país. Não é um voto em Lula em si. Antes de tudo, é um voto contra o clã Bolsonaro, contra o fascismo. É disso que se trata, com todas as críticas que a gente possa ter ao Lula, e eu tenho muitas, mas a candidatura do Lula é um instrumento para barrar a volta do fascismo ao governo do país. Então, repetindo a pergunta que você fez, eu não acho que a escola fez errado. A escola está de parabéns por ter escolhido esse tema, homenagear o Lula, mas por trás da homenagem ao Lula, não é uma simples homenagem ao Lula. Eles rememoraram toda a história recente do país, tudo que o fascismo fez, especialmente as mortes na pandemia. É isso aí, professor. E agora, saindo do Rio de Janeiro, indo direto para os Estados Unidos. Bom, de ídolo do reggaeton, a peça-chave na política dos Estados Unidos. Bad Bunny rompeu o silêncio e afrontou Donald Trump após ofensas contra o povo latino. Com um vídeo manifesto para 45 milhões de seguidores e uma performance histórica no Super Bowl, o artista transformou o orgulho latino em resistência política. Professor Roberto, Trump esperava por essa? Eu acho que não. E ele deve estar furioso com o Bad Bunny, e o Bad Bunny demonstrou uma coragem de enfrentar o Trump impressionante. O Trump está ainda indo do rei das Américas, né? Violentão, atacando o Irã, atacando todo mundo, dando apoio a Israel para dizimar com os palestinos, né? Agora está deslocando aviões, porta-aviões e navios para as costas do Irã. Tem, atacou a Venezuela, sequestrou o Maduro, parece o todo-poderoso. Mas não é assim, não. Não é assim, não. Está começando a ter reação em todo mundo contra ele, e a reação, olha que coisa interessante, dentro dos Estados Unidos, né? Dentro dos Estados Unidos. Vários atores, artistas, né? Estão ficando contra ele. Na entrega do Oscar, os caras falam contra ele. Na entrega de prêmios, os artistas têm falado, desafiado o Trump, dizendo que ele não é o dono da América, né? E agora o Bad Bunny deu uma lição para o mundo. Porque os norte-americanos de direita tentam dizer que a América é os Estados Unidos, América para os americanos, norte-americanos, eles querem dizer. Mas vamos lembrar que a América não é apenas os Estados Unidos. A América é um continente que começa lá embaixo, com Chile, Argentina, Brasil, né, Equador, Colômbia, Peru, os países da América Central, Cuba, México, Estados Unidos e Canadá. Foi isso que o Bad Bunny falou. Deu uma lição, um tapa na cara do Trump. Então foi muito fundamental, um desafio, uma afronta ao autoritarismo do Trump. E o Trump não pôde reagir, porque o que o Bad Bunny falou de errado? Nada. Ele simplesmente falou a verdade. A América é um continente inteiro, com dezenas de países, né? Do Canadá até lá embaixo no Chile, né? E não é apenas os Estados Unidos, como Trump, a direita norte-americana tenta mostrar. Então, eu acho que o Bad Bunny teve um papel fundamental para mostrar o quê? Que o Trump não é invencível.
O Trump não é o todo-poderoso que não pode ser desafiado. Foi no principal campeonato de futebol norte-americano, no intervalo do principal show, o Bad Bunny dá um tapa na cara do Trump, o desafia, né? O desafia, tanto que o Trump reagiu nas suas redes sociais, né? Mas o recado do Bad Bunny foi muito importante nesse tapa na cara do Bad Bunny do Trump, porque incentiva, né? Incentiva, dá ânimo a outros, né? Artistas, dá ânimo a outros agentes políticos nos Estados Unidos a desafiar o Trump. Com certeza vai custar caro para o Trump, né? Vai ter eleições agora no meio do ano e é muito provável que o Trump perca as eleições agora no meio do ano. Vamos ver, vamos esperar. É um momento importante não só para a política dos Estados Unidos, mas para o mundo todo, né? E vamos Exatamente, lá, vamos esperar. voltando aqui para o Brasil, professor, uma grande revolução aqui que o Brasil está propondo para a ciência mundial. A cientista brasileira Tatiana Sampaio, da UFRJ, revolucionou a medicina ao desenvolver a poliaminina. Essa molécula inovadora atua como uma ponte para neurônios, permitindo a regeneração da medula espinhal. Em estudos clínicos, a técnica já possibilitou que pacientes com paralisia recuperassem movimentos, colocando o Brasil na vanguarda da cura de lesões medulares. Professor, apesar das dificuldades de se fazer ciência no Brasil, o senhor que é de uma universidade federal sabe disso, é uma grande vitória para a ciência no mundo todo. Queria um comentário do senhor a respeito disso. Com certeza, com certeza. Saulo, eu queria dizer o seguinte, que são pessoas como a doutora Tatiana, que trabalham discretamente, né? Não digo sigilosamente, mas trabalham caladas, né, dentro de um laboratório, que mudam a realidade para melhor, né? Você vê aí alguns influencers, né, que tem milhões de seguidores, que só falam bobagem, as pessoas seguem esse tipo de gente. Mas quem deveria ser homenageado e ter milhões de seguidores não são esses falsos influencers, é uma influenciadora em português, de fato, na vida das pessoas, para o progresso da ciência e para a saúde das pessoas. O que ela fez é simplesmente revolucionário. Imagina uma pessoa em cadeira de roda ou em cima de uma cama que não podia mais se movimentar e agora, com o medicamento que você falou aí, que ela inventou, né? É, essa pessoa pode voltar a andar. Eu vi um vídeo hoje de uma pessoa que era um paraplégico caminhando, empurrando um carrinho de outro paraplégico, caminhando, com o medicamento que essa doutora Tatiana inventou, né? Então, é revolucionária, ela está de parabéns, as universidades públicas brasileiras estão de parabéns, a ciência brasileira está de parabéns, isso nos enche de orgulho, né? Nos enche de orgulho saber que nós temos que apesar de todas as dificuldades, se faz ciência da boa, ciência no Brasil. Essa mulher devia, na verdade, ganhar um prêmio Nobel aí da ciência na área da saúde, é o que ela merece, Era é isso isso. que eu ia perguntar. E o Prêmio Nobel do Brasil sai agora? Quem sabe, né? Vamos torcer que saia, porque de fato ela merece. Agora, eu queria dizer o seguinte, que infelizmente, e ela falou isso esses dias, né? Apesar de todo o trabalho importante das universidades públicas, universidades federais, estaduais, nossas universidades públicas sofrem um ataque. Temer cortou muito, ela denunciou que, apesar dela ter inventado o medicamento, a patente, ela perdeu a patente para uma empresa internacional. Por quê? Por corte de verba, porque ela não tinha dinheiro na UFRJ para fazer a patente. Uma vergonha isso, a gente inventa uma coisa e deixa que uma empresa internacional leve a patente, né, por falta de dinheiro, pelo estrangulamento que o Temer fez nas universidades. E, lamentavelmente, eu quero aqui registrar, o presidente Lula manteve, né, não no mesmo patamar, mas manteve, digamos, esse estrangulamento. As universidades públicas têm recebido muito pouco dinheiro, tão pouco quanto no governo Temer, tão pouco quanto no governo Temer. Os custos crescem, tudo cresce, tem inflação, e o governo federal tem reduzido as verbas para as universidades federais. É muito triste isso, num governo de esquerda do presidente Lula, reduzir, contingenciar as verbas para as universidades federais. Bilhões têm sido cortados, a UFRN, a UFRJ, as demais universidades públicas federais têm ficado à míngua, né, só com dinheiro de custeio, com corte, digamos, de verba para pesquisa, para extensão, né, para o ensino, para o salário. Tanto que o ano passado, lembre, nós, professores universitários do país todo, das federais, fizemos uma greve.
das universidades e institutos federais, fomos obrigados a fazer uma greve. E o calendário está alterado até agora, né, em função que nós tivemos que repor essas aulas fora do horário. As férias do ano passado não foi em julho, teve que ser no IFRN, por exemplo, em agosto, setembro, né? Na UFRN teve uma alteração também, pelo corte, né? Pela greve que nós tivemos que fazer. Veja, no governo do presidente Lula, pelo contingenciamento de verba no governo do presidente Lula. Então, muito triste ver isso, né? Que o Temer cortou muitas verbas e que o presidente Lula, mantém esse contingenciamento, esse corte de verba para as universidades públicas, quando deveria ser o contrário. O que eu quero dizer é o seguinte: viva as universidades públicas, universidades federais, institutos federais, que produzem 90 ou 95% da ciência no Brasil, mesmo não tendo a maioria dos estudantes. A maioria dos estudantes universitários hoje estudam em universidades privadas. Olha que coisa, mais de 50% dos estudantes universitários hoje estão em universidade privada. Entretanto, mais de 95% da ciência no Brasil se faz pelas universidades públicas. Então, isso é essencial. Esse dado só já leva uma defesa, né, que a direita ataca tanto a universidade pública, que a universidade pública é só um recanto, né, de militantes de esquerda. Não é isso. Isso é uma mentira. Aqui na UFRN, por exemplo, a maioria dos estudantes de medicina votou na direita. No UFRJ, provavelmente também. Então, é uma mentira, como um ataque, na verdade, ao que é público, né, para justificar a privatização. Então, quero dizer aqui que a doutora Tatiana está de parabéns e só nos deu orgulho com essa invenção dela, com essa conquista dela. Eu, particularmente, professor, me sinto muito emocionado ao ler as notícias sobre o grande feito da doutora Tatiana. Primeiro, pensando nas milhares, milhões de pessoas que serão atingidas por esse tratamento e que, nesse momento, elas se enchem de esperança. E, em segundo, por ser um aluno oriundo, né, de Universidade Federal, de Instituto Federal, em ver as universidades darem respostas importantes dentro do campo da ciência no Brasil, mesmo sendo tão atacadas cotidianamente, mesmo sendo ultrajadas pela extrema-direita, na medida em que, silenciosamente, essas pessoas permanecem trabalhando e agindo para que esses resultados cheguem às pessoas. Então, assim, é um momento de muita emoção para todos nós. Acredito que o senhor deve sentir o mesmo sentimento, compartilhar do mesmo sentimento também. Com certeza, né? Com certeza. É isso, Saulo. É um orgulho para nós o que a doutora Tatiana fez, um orgulho para todos nós brasileiros, especialmente para nós das universidades públicas. Saulo, nós falamos aí de um assunto internacional, sei que você quer falar aí, me disse que queria falar de um assunto local aqui, do Plano Jardim de Primavera, das chuvas em Natal, mas eu queria, digamos, atravessar o samba aqui e me permita falar de outro assunto internacional, que é a greve geral na Argentina. O presidente Milei mandou para o Senado, né, um projeto que foi aprovado pelo Senado, né, de uma reforma trabalhista radical. Daí o que a direita consegue fazer? Aumentar a jornada de trabalho para 12 horas por dia, né, cortar, digamos, feriados. A pessoa agora que ficar doente, não adianta apresentar atestado, porque não vai valer, né? 12 horas por dia, uma coisa horrível, né? Na verdade, enquanto a gente luta no Brasil para acabar a escala 6.1, 6 por 1, que é você tem que trabalhar 6 dias para folga 1, parece que eles querem na Argentina a escala 7 por 0, né? Ou seja, obrigar os trabalhadores a trabalhar de segunda a domingo sem nenhum dia de folga. E cortando um monte de direitos sociais. E uma coisa boa, hoje aconteceu na Argentina uma greve geral de 24 horas, né? Não é uma greve geral por tempo indeterminado, mas já é um primeiro passo. Ou seja, a classe trabalhadora argentina não está parada, está reagindo. E uma lição fundamental que fica dessa greve geral da Argentina não dá para o trabalhador votar na direita. O trabalhador não pode se identificar com a direita. Está aí o resultado, está aí o troco. Boa parte da classe trabalhadora da Argentina votou no Milei. Está aí o troco que o Milei está dando, cortar o direito desses trabalhadores que votaram na direita. É uma coisa impressionante. Então, o que fica uma lição para o trabalhador e a trabalhadora brasileira, entendeu? Eleger um Flávio Bolsonaro no Brasil de volta aqui, nós podemos ter todas as críticas ao Lula, mas eleger um Flávio Bolsonaro no Brasil implica dar uma carta branca para Flávio Bolsonaro fazer o que o Milei está fazendo na Argentina,
cortar direitos trabalhistas, impor um retrocesso no direito dos trabalhadores, aumentar a jornada. Não, a gente não conseguia acabar com a escala 6 por 1. Pode ter certeza que se Flávio Bolsonaro for eleito, bye bye, acabar com essa escala 6 por 1 e passar para uma escala 4 por 3, que uma Europa tem, que é o que a gente devia almejar no Brasil. Ou pelo menos a escala 5 por 2, trabalhar 5 dias e folgar 2 dias, né? O que já seria razoável. Mas tem que acabar essa semi-escravidão, que é a escala 6 por 1. Mas votar na direita é dar um tiro no pé. E a melhor lição, a melhor comprovação do que eu estou dizendo é olhar o que está acontecendo na Argentina. Boa parte dos argentinos, a classe trabalhadora, inclusive, votou no Milei. O que o Milei está fazendo? Está dando um troco de cortar o direito do povo, o direito dos trabalhadores argentinos, fazendo uma bruta de uma reforma trabalhista que corta tudo que é direito dos trabalhadores. A direita latino-americana, nesse momento, vai na contramão do mundo, né? Quer estabelecer na América Latina um processo de escravidão, a gente pode dizer assim, sem nenhum Escravidão. receio de que essa palavra seja muito dura. Uhum. É isso mesmo, Saulo, é isso mesmo, escravidão. Ou semi-escravidão, né? Saindo da Argentina, professor, desembarcando em Natal para falar de um momento de desespero. Enquanto Natal celebrava as festividades de Carnaval, os moradores do bairro Jardim Primavera enfrentaram um cenário de calamidade. O transbordamento da lagoa de captação inundou diversas residências, resultando na perda total de bens materiais para dezenas de famílias. Apesar do apelo da comunidade, a ausência de intervenções eficazes por parte da Prefeitura de Natal agrava a situação, deixando a população da região em estado de vulnerabilidade e sem previsões de assistência estrutural. Professor, qual é o papel do poder público nisso? Isso é simplesmente um problema de meteorologia? Não, Saulo, não é um problema de meteorologia, é um problema de vontade política de resolver o problema. Esse problema vem há muitas gestões, não é uma questão só do prefeito atual, né, que eu não quero nem citar o nome, né? É uma questão que vem de muitas gestões anteriores, né, do prefeito anterior e do anterior ao anterior, né? É muito ruim, porque as gestões aqui em Natal, elas estão voltadas a gastar dinheiro com festa, especialmente com artistas de fora. Não pagam, não remuneram bem o artista local, não valorizam o artista local e pagam milhões para artistas que vêm de fora. Eu não sou contra a alegria no carnaval. Eu fui, né, num dos polos do carnaval, dancei, sambei. A festa não é do prefeito, a festa não existe só porque o prefeito promoveu, de forma alguma. O carnaval é uma festa popular, uma festa da cidade, do país. O prefeito não faz mais do que sua obrigação de transformar Natal numa cidade que tenha uma grande parte da população, se envolva, responda, né, a essa possibilidade de fora. O que está errado é pagar milhões e milhões para artistas de fora e deixar a míngua os artistas locais e deixar de fazer coisas simples. Por exemplo, essa lagoa de captação no Jardim Primavera, não poderia ter sido ou feito uma nova lagoa de captação ou aumentada a mais próxima para evitar, digamos, essa enchente? Quanto custaria? 1 milhão? 2 milhões? Pois bem, eu vi aqui um dado que só para um artista, um artista externo de fora, a prefeitura pagou 1,25 milhão, como foi divulgado pela imprensa. Se o dado que a empresa, o 1,2 milhão, não sei, se o dado que a imprensa divulgou é real, é um disparate, né? Um disparate por quê? Porque enquanto você deixa milhares de trabalhadores da população pobre à mercê das enchentes, você paga milhões e milhões, dezenas de milhões para um conjunto de artistas de fora. A cidade não pode ser só festa, não pode ser só circo, né? É importante a festa, é importante a alegria, claro, mas é importante também a vida do dia a dia. Por quê, né? Porque o carnaval são 2, 3 dias que você brinca, você samba, mas isso não elude, não esconde o sofrimento diário, não só na chuva, mas o sofrimento dentro de um ônibus velho, quente, sem ar-condicionado, o sofrimento daquela estudante da UFRN ou da UNP, da faculdade, que vai, pega um ônibus, né, para sua casa, lá no fundo da Zona Norte, da Zona Oeste, e o ônibus para a 1 quilômetro e meio da casa dela, e às 10, 11 horas da noite ela tem que andar 1 quilômetro e meio para chegar em casa, morrendo de medo de ser assaltada, né, de ser morta. Então, isso tem que ser pensado. Não é só o carnaval, nós temos que pensar no dia a dia da classe trabalhadora. O carnaval são 3, 4 dias, né? Mas você tem o ano inteiro
para viver, para trabalhar, para estudar, que você tem que dar condições boas de vida, não só, repito, no carnaval. Então, é lamentável essa situação tá? E tanto que a população percebeu isso, o prefeito foi ao, ao Jardim Primavera e uma parte da população recebeu de forma hostil, né? Não gostou da presença dele lá, por quê? Porque vê que ele foi de última hora, ele foi e anunciou medidas, né? Uma indenização, uma espécie de bolsa para as pessoas prejudicadas. Ótimo, mas isso é correr atrás do prejuízo. Esse problema teria que ser visto antes, não depois que a coisa acontece, sair correndo atrás, dar uma bolsa, dar uma indenização, não. Vamos ver até o ano que vem, e vamos ver até as próximas chuvas. Nós estamos apenas no início do período chuvoso, estamos em fevereiro. O pico da chuva vai ser maio e junho. Tem alguns meses aí para cavar essas lagoas de captação, para melhorar a canalização dessas águas, preparar a população, não esperar acontecer de novo, para sair dando uma indenização, sair vendo local, quadras, né, ginásio para as pessoas se alojarem, porque a chuva agora apenas começou. Foi uma chuva aí em 2 dias de 100 e poucos milímetros, e quando vier uma chuva em junho, aí, em 2, 3 dias de 200 milímetros, como é que vai ficar? Em junho aqui, às vezes cai chuva, pancada de chuva por algum dia de 200 milímetros. Então, tem alguns meses aí para se precaver, para escavar essas. Isso não custa tão caro. Com certeza, escavar uma lagoa de captação, tirar o lixo, o assoreamento, desentupir os canais, né? Os tubos, né? Que levam como chama, as galerias, né, sai muito mais barato, né, do que, digamos, isso que foi pago aí para os artistas de fora, né? É possível fazer, para não ficar correndo atrás da indenização, pagar indenização, isso é muito ruim, né? Então, uma prefeitura que se preze deveria se precaver e atacar esse problema e resolver esse problema de vez, né? Com escavando as lagoas de captação, melhorando a drenagem, a limpeza das galerias, entende? Tudo isso é possível fazer desde que haja planejamento e vontade política, o que não parece ser uma característica das últimas gestões das prefeituras de Natal. É isso aí, professor. Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa. Antes de passar a palavra, professor, para sua saudação final, eu gostaria de agradecer a todos os camaradas, os espectadores, né, que estão nos prestigiando com sua atenção, com seus comentários também, com seus compartilhamentos, e pedir para vocês que vocês reforcem mais ainda a atividade nesse canal. Vamos fazer com que esse programa chegue mais longe, porque ele tem uma função principal, que é analisar a política com a profundidade necessária, onde nem sempre os outros programas, principalmente o da imprensa tradicional, está disposto a fazer. Professor, eu abro aqui um espaço, agradecer a sua presença e abro aqui o espaço para uma saudação aí para os nossos companheiros telespectadores. É isso aí, Saulo. Eu queria primeiro agradecer a todos aqueles que estão acompanhando, parabenizar você, Saulo, e parabenizar todos aqueles que acompanham conosco. É que esse programa ainda tem uma audiência pequena, mas vai crescer, hein, Saulo? Vai crescer porque ele Com tem um certeza. diferencial. Por que vai crescer? Porque ele tem um diferencial, que ele discute política em profundidade. Ele é um programa educativo, é um programa que abre, né, a visão das pessoas, um programa que amplia a visão das pessoas, né? Amplia a visão das pessoas sobre os fatos políticos. Então vamos tentar que seja um programa semanal. Nós tivemos aí do primeiro para o segundo, né, uma certa defasagem, atrasou um pouquinho, porque nós temos muitos problemas técnicos a superar, mas eu queria, como o Saulo aqui, pedir a você que está nos vendo, que faça um favor, fale do programa para os seus amigos, compartilhe, comunique aos seus amigos que esse programa existe. Você vai estar fazendo um grande serviço, porque você vai estar ajudando a educação política, o entendimento político em profundidade, da política como ela é, ou seja, além da superfície, além do que aparece. A imprensa tradicional, a imprensa burguesa ou capitalista, mistifica, esconde, dá a versão dela, não fala as coisas como são, e aqui não. Aqui nós vamos falar as coisas como são, vamos falar a verdade, entendeu? Falar a verdade, ou seja, por trás do que aparece, por trás da superfície, por trás da cortina, nós vamos mostrar para você a interpretação dos fatos como eles são. Então, quero agradecer, Saulo, a sua presença, agradecer a todos os nossos
espectadores aí, né, que estão vendo, e pedir mais uma vez que você divulgue esse programa, divulgue com força para ajudar seus amigos a entenderem a política, como ela é, a política além da superfície. É isso aí, professor. Muito obrigado. Até semana que vem.